Primeiro ano B, bem-vindos à nossa aula de revisão, onde nós faremos a correção de exercícios referentes à aula 13, para recordar os exercícios. Vamos lá? Vamos então a TM. Exercício 1. Os meios de comunicação funcionam como um elo entre os diferentes segmentos da sociedade. Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção de um novo meio de comunicação que supere muitos outros já existentes, visto que pode contribuir para a democratização da vida social e política da sociedade, à medida que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos para efetiva participação política e disseminação de informações. Constitui o exemplo mais expressivo desse novo conjunto de redes informacionais só pode ser né, pessoal? A internet. Questão 2. Leia o texto a seguir que trata do acesso às redes de banda larga mais velozes do país, adaptado de uma coluna assinada pelo presidente da Teleco, empresa brasileira de consultoria em telecomunicações. Situação avança em grandes centros, mas pequenos municípios têm poucas opções. A internet banda larga no Brasil convive com diferentes realidades. Nos grandes centros foram construídas redes baseadas em fibra ótica que passaram a oferecer velocidades superiores a 10 megabits. Em outros bairros destas cidades, já é possível escolher entre 2 ou 3 operadoras de banda larga com velocidades superiores a 5 megabits. A competição deve levar esse patamar a velocidades cada vez mais altas. Na maioria dos municípios, no entanto, as opções se restringem à concessionária da telefonia fixa que, pelas limitações de sua rede, não consegue ir muito além de 1 megabit. O principal gargalo da banda larga é a cobertura área atendida com alta velocidade. O texto chama atenção para quê, pessoal? Para a resposta D. A convivência de se mudar para um bairro em que várias operadoras de banda larga atuem, para poder desfrutar de serviços mais eficientes. Faremos a leitura do texto a seguir para responder as questões de 3 a 5. O texto a seguir é uma reunião de trechos da coluna assinada pelo jornalista Marcelo Coelho a respeito das grandes manifestações de 2013, que continuaram tomando a Avenida Paulista, principal centro financeiro da capital do estado de São Paulo, mesmo após a queda da tarifa do transporte coletivo ter sido anunciada. It's Revolution, baby! Anunciam cartazes na Avenida Paulista. No estacionamento, o manobrista foi logo avisando: hoje ficamos abertos até às 9 da noite. Acrescentou sorrindo com sotaque bem nordestino. É por causa da revolução. Na Paulista, alguns manifestantes pareciam concordar, só que o cartaz era em inglês: It's Revolution, baby! Imagino que não tenha sido por acaso também que um garoto estivesse de camiseta preta, com o célebre lema da Nike, Just Do It. Tanto quanto Dilma, Alckmin e Haddad, um dos grandes vilões da passeata foi o pastor Feliciano. Também Renan Calheiros e, especialmente, a PEC 37, que tira poderes do Ministério Público, estavam entre os alvos mais frequentes. Havia o convite para que o país parasse se a emenda constitucional fosse aprovada. Será possível? Tudo é possível, atualmente, com a mobilização facilitada pela internet. Saímos do Facebook, orgulhavam-se diversos cartazes. Para comentaristas mais idosos como eu, isso até que era fácil compreender. Menos clara foi essa mensagem: o inibidor do MIDI já caiu. Esclareceram-me que a referência a um videogame. Enquanto outros manifestantes diziam: eu sei porque eu protesto, um homem sozinho carregava um vasto cartaz de papelão dizendo apenas uma palavra: Lost.
Questão 3. Os diversos cartazes com os dizeres "saímos do Facebook" indicam. Resposta alternativa B. A importância das redes sociais como instrumento de uma mobilização política que pretenda ganhar as ruas. 4. Ao comentar os lemas dos diversos cartazes que flagrou na passeata, o jornalista sugere que. Resposta alternativa D. A troca direta de informações permitida pela internet e pelas redes sociais possibilita mobilizar multidões em torno de causas que antes pareciam pouco apelativas. Questão 5. A linguagem de alguns dizeres dos cartazes flagrados pelo jornalista indica que, alternativa C, novas tecnologias da comunicação fornecem referências culturais que podem ser criativamente associadas a problemas sociais do Brasil. Agora TC. Texto para a questão 7. Com desembaraço notável, a mulher sentada ao meu lado num voo São Paulo-Rio de Janeiro terminou seu casamento em 2 minutos, pelo celular. Comunicou ao marido, a trabalho em Manaus havia uma semana, que não esperaria seu retorno e estaria fora quando ele apanhasse os objetos pessoais. Desligou o aparelho, dirigiu-se a mim e a quem quisesse ouvir. Trabalhamos muito, os interesses se distanciaram, nos tornamos estranhos um para o outro. O avião decolou, detalhes caudalosos da relação de 4 anos vieram a seguir. Sua intimidade estava aberta à visitação. A humanidade mudou e jamais será a mesma, desde que as novas mídias nos tornaram presenças conectadas em rede e em tempo integral. O mais curioso é que o treino virtual, para mostrar que as próprias entranhas contagiou a vida real. Estamos porosos, nossos negócios e deslizes, nossas dores, alegrias e opiniões são partilhados sem constrangimento. Questão 7. Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, redige uma dissertação que discuta a seguinte questão. As novas formas de comunicação e redes sociais alteraram realmente os limites entre o público e o privado? Se este é um fenômeno social, aponte algumas das possíveis consequências desse fato, particularmente para a juventude brasileira. Agora faremos juntos o rumo ao Enem. Texto para a questão 1. Em uma escala de 0 a 10, o Brasil está entre 3 e 4 no quesito segurança da informação. Estamos começando a acordar para o problema. Nessa história de espionagem corporativa, temos muita lição a fazer. Falta consciência institucional e um longo aprendizado. A sociedade caiu em si e viu que é uma coisa que nos afeta, diz SP, pós-doutor em segurança da informação. Para ele, devem ser estabelecidos canais de denúncia para esse tipo de situação. De acordo com o Conselho do Comitê Gestor da Internet, CGI, o Brasil tem condições de desenvolver tecnologia própria para garantir a segurança dos dados do país, tanto do governo quanto da população. Há uma massa de conhecimento dentro das universidades e empresas inovadoras que pode contribuir propondo medidas para que possamos mudar isso, a falta de segurança, no longo prazo. Ele acredita que o governo tem de usar o seu poder de compra de softwares e hardwares para a área da segurança cibernética, de forma a fomentar essas empresas, a produção de conhecimento na área e a construção de uma cadeia de produção nacional. Questão 1. Considerando o surgimento da espionagem corporativa em decorrência do amplo uso da internet, o texto aponta uma necessidade advinda desse impacto, que se resume em resposta alternativa B de bola, promover a indústria de segurança da informação. Texto para a questão 2. Para Carr, internet atua no comércio da distração. Autor de A Geração Superficial analisa a influência da tecnologia na mente. O jornalista americano Nicholas Carr acredita que a internet não estimula a inteligência de ninguém.
O autor explica descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro humano e teoriza sobre a influência da internet em nossa forma de pensar. Para ele, a rede torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção de seus usuários. Mas Carr afirma que há empresas obtendo lucro com a recente fragilidade de nossa atenção. Quanto mais tempo passamos online e quanto mais rápido passamos de uma informação para outra, mais dinheiro as empresas de internet fazem, avalia. Essas empresas estão no comércio da distração e são experts em nos manter cada vez mais famintos por informação fragmentada em partes pequenas. É claro que elas têm interesse em nos estimular e tirar vantagem da nossa compulsão por tecnologia. Questão 2. A crítica do jornalista norte-americano, que justifica o título do texto, é a de que a internet, alternativa E, garante a empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade de nossa atenção. Texto para questão 3. Concurso de microcontos no Twitter. A 9ª edição do Simpósio Internacional de Contadores de História promove concurso de microcontos baseados no Twitter. Os interessados devem ter uma conta no Twitter, seguir o @simpósio-conta e escrever um microconto de gênero suspense, com tema livre. O conto deve seguir as regras do Twitter, apenas 140 caracteres. 3. Na atualidade, o texto traz uma proposta de utilização do Twitter como ferramenta que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica que, alternativa A, define uma dinâmica diferente de construção de texto, condensando as ideias principais sem perder a criatividade. Texto para a questão 4. Em um mundo onde o boca a boca tornou-se virtual e de extrema importância que a empresa se faça presente e tenha um bom canal de comunicação com o consumidor. Enfim, a empresa deve saber interagir com seu consumidor, atender às suas necessidades, dúvidas, estabelecer um contato direto, claro e contínuo com os consumidores, cada vez mais exigentes. Questão 4. O texto apresenta um assunto interessante e atual, uma vez que a internet constitui-se um meio de comunicação eficiente. Neste contexto, boca a boca é uma expressão indicadora de que? Alternativa B de bola. As redes sociais se tornaram fonte fundamental para indicações de amigos e divulgações de produtos, marcas e serviços das empresas. Texto para a questão 5. O que a internet esconde de você? Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais decidem quem vai ser seu amigo e descartam as pessoas sem avisar. E, para cada site que você pode acessar, há 400 outros invisíveis. Prepare-se para conhecer o lado oculto da internet. Questão 5. Analisando as informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda. Resposta alternativa B de bola. Faz uma denúncia quanto às informações que são obtidas dos usuários da rede, sendo empregada no sentido conotativo. Muito obrigada pela participação nessa aula de revisão. Nos vemos então em nossa próxima videoaula. Um grande abraço carinhoso e até!